sinais, os tempos do futebol mudaram, não só nos grandes clubes do Brasil, como o Vasco, que está em decadência. Esperamos que a decadência do Vasco, o futebol tenha acabado, tenha volte ao seu Vasco que a gente amou, mas a ordem, né, do futebol ter acabado, o Brasil era intocável, temido na América do Sul. Os únicos que faziam frente com a seleção era a brasileira, a Argentina, o Uruguai, uma vez ou outra o Paraguai. E agora você vê que o Brasil perde de virada para a Colômbia, está atrás até da Venezuela nas eliminatórias da Copa do Mundo. E a Venezuela, que eu acompanho o futebol desde criança, era um verdadeiro saco de pancada, tomava de goleada de todo mundo. E eles têm evoluído de lá para cá. Mas eu nunca imaginei ver o Brasil atrás da Venezuela de classificação de eliminatória. Fim dos tempos. É um exemplo que parece que a ordem de força do futebol mudado. Mas deixa para lá. Vamos falar de Vasco. Estou sabendo que tem um documentário da Globoplay sobre o Eurico Miranda. E eles já chegaram na parte de 2000 do logotipo do SBT, na final da Brasileiro contra o São Caetano. E também no Mundial do ano seguinte, o Vasco perdeu para o Corinthians no Maracanã, com o Edmundo perdendo pênalti. O Romário teria apontado o dedo para o ex-camisa 10. E voltou à tônica que é mais ídolo pós Roberto Dinamite, seu Romário Edmundo. Vou falar da minha concepção sobre isso. Desperta, Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão! Bom dia para todo mundo. Já estamos com o campeonato parado, data da FIFA. Mas a bola rola quarta-feira que vem. E como rola lá no Mineirão às 7h30 da noite, Vasco e Cruzeiro, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, o Vasco desde quarta-feira começou, depois de uma segunda e terça-feira de folga, começou o treinamento visando um jogo contra o Cruzeiro. E o Ramon Dias ainda tem até terça-feira que vem para analisar o Vasco, o Cruzeiro, para optar pela melhor formação para bater na Celeste Mineira. Lembrando que o Cruzeiro tem um jogo sábado, nessa data da FIFA contra o Fortaleza. Eles têm 2 jogos a menos. E na quarta-feira que vem pega o Vasco e coloca seu jogo nos dias. Assim como o Vasco tem um jogo a menos, coloca o seu jogo nos dias. Bom, está tendo um documentário sobre o Eurico Miranda na Globoplay. Vou ver se consigo ver no notebook. E estou sabendo que já chegaram na parte, cheguei em 2000, que fala do logotipo do SBT na final do Brasileiro contra o São Caetano, que o Vasco foi campeão. E no ano seguinte, o Mundial de Clubes, que o Vasco foi vice-campeão, perdeu para o Corinthians na disputa de pênalti. Foi o Edmundo perdendo um pênalti decisivo. Que o Romário teria apontado o dedo lá nos bastidores para o Edmundo pela perda do time. Bom, aí veio aquela saga, que eu nunca vai terminar essa discussão. Quem é mais ídolo do Vasco? Pode Edmundo ser Edmundo, se é o Roberto Dinamite. O Roberto Dinamite é o maior de todos. Hoje o Edmundo ou se é o Romário. Bom, inclusive, teria começado a queda do alambrado no São Januário no segundo jogo da final de 2000, que
parte da imprensa considera a FAPESP estava explicitamente torcendo por São Caetano e cedeu. E no documentário parece que mostra porque o Érico estava puto. A Globo omite um pouco da culpa dela, que fez, inclusive, repressália, por assim dizer, do Eurico, botar o logotipo do SBT, né, na camisa do clube, que acabou dando uma verdadeira... A Globo foi vingativa, sufocou financeiramente o clube, que o Vasco paga por isso até hoje. Lá no comentário eles não falam, não jogam essa minha culpa deles. Foi um erro, inclusive, que quando ele estava sonhando ser candidato a presidente, ele admite que foi um erro do pai dele entrar com aquele para a guerra com a TV Globo. Bom, surgiu esse assunto que é o maior ídolo eu acho que se for discutir pós-Roberto Dinamite, tem muitos que poderiam ser esse cara, Edmundo, o Romário, Juninho Pernambucano, Carlos Germano. Você quer dizer, são os caras que, o próprio Pedrinho, que agora é presidente, são caras que respiram o Vasco, e como o Pedrinho falou durante a campanha, vão ser sempre ligados ao Vasco. Embora que o Romário hoje é presidente do América, acabou de se eleger, acho que foi um ou 2 dias antes da eleição do Pedrinho, ele foi eleito presidente da América, foi candidatura única, inclusive. Ele não gosta de ser ligado, muito ligado a um clube só. Inclusive, tem parte da imprensa, a FAPESP, que tenta ligar ele como flamenguista, que ele, embora ele nunca falou abertamente que ele acho que o Flamengo, inclusive, vocês podem buscar na internet, na época da pandemia, o Filho Marcos, que ainda estava na Globo, fez com o Marcos Shoa, inclusive, uma entrevista com ele. Perguntaram a ele se ele era Vasco ou era Flamengo. O Romário disse, olha só, ele não gostava de ficar em meio muro, mas nesse caso ele teria que ficar, que é o Vasco, é o clube que abriu as portas para ele, que ele sempre iria gostar do Vasco. E o Flamengo é um clube que ele simboliza o retorno dele ao Brasil. Ele também se simpatizou pela torcida lá. Ele gosta dos dois clubes. Bom, foi isso que ele respondeu. Mas tem gente que cai na narrativa de o Romário agora ele foi eleito presidente da América, mas que essa narrativa, mesmo o cara não dizendo isso. Bom, mas como atleta, jogador pelo Vasco, não tem o que falar do Romário. O Romário foi bicampeão de Carioca em 87, 88, embora não fez gol do título. E nos 2 exemplos, ele fez gol no primeiro jogo da final contra o Flamengo. No primeiro jogo de 88, eu estava lá com o ontológico, o sozinho no falecido goleiro do Flamengo, Zé Carlos, de completado de cabeça com gol. E depois dali, no segundo jogo, que o Cocada fez o gol do título, caiu na porrada com o Renato Gaúcho, os dois foram expulsos. E ele depois foi para o PSV da Holanda, do PSV foi para o Barcelona, e do Barcelona para o Flamengo. O Flamengo voltou para o Vasco. O Vasco foi campeão brasileiro mesmo. Enfim, é um cara que
E é um clube que ele mais fez gols, que ele mais Vitor é campeão. Fez o 1000º gol, que a estátua dele está lá em São Januário. Tem torcedor que fala que tem que quebrar a estátua de São Januário, porque ele nunca se disse o vascaíno. Mas o próprio Eurico, que fez a estátua, ele era presidente na época da estátua do Romário, ele sempre disse que aquilo simbolizava, era o 1000º gol, não o Romário, sim, o 1000º gol, que foi feito em São Januário com a camisa do Vasco. E o Romário pegou a queda de braço do Eurico quando a tinha um banco e com a TV Globo, que começou essa filha financeira, ficando devendo um salário. Ele, inclusive, chorava do bolso dele para ajudar os funcionários. Então, o cara que vai ser ligado ao Vasco, ele querendo, ele tem uma história no Vasco. Inclusive, eu acho que falta um pouco de gratidão nele, os 2 personagens que ele pegou, faz parte da história do Vasco. O técnico Antônio Lopes, que era chato por ele mandar, cobrava dele treinar a finalização e depois ele deveria agradecer, se tornou um artilheiro, que não existe outro igual. Roberto Dinamite, que foi o primeiro parceiro, já está aqui dentro. Mas o Roberto, ele tinha um ressentimento, o Roberto sendo presidente, teve uma verdadeira avalanche de saídas de filhos de ex-jogadores, filhos de jogadores que eram ídolos do Vasco. O Andrei, que era filho do Giovanni, o Rodrigo Dinamite, que era filho do presidente, foi dispensado também, e o Romarinho. E o Romário pegou recentemente com o Roberto devido à dispensa do Romarinho. Mas é um cara que vai ser sempre ligado ao Vasco. Edmundo, que é da casa, assim como o Romário, teve como primeiro parceiro também o Roberto Dinamite, em 92. Depois de ser campeão carioca junto com o Roberto, em 92, foi para o Palmeiras, ganhou 2 brasileiros lá, 2 paulistas. Foi para o Flamengo, não teve muita sorte lá na Gávea, teve uma passagem para esquecer, lá na Gávea. Depois foi para o Corinthians. O Corinthians botou para o Vasco, que ele voltou a brilhar, ser aquele cara de 1997. Inclusive, eu praticamente fui muitos jogos como torcedor, estava no 2º grau na época, e hoje atual ensino médio. Eu ia muitos jogos na arquibancada de São Januário ou do Maracanã. O Edmundo só não foi cogitado para ser o melhor jogador do mundo naquele ano, porque ele jogava lá no Brasil, na América do Sul. Do jeito que ele jogava, se ele jogasse na Europa, com certeza ele seria cogitado entre pelo menos os top 3 melhores do mundo. E foi o cara fundamental para a conquista do brasileiro, batendo um recorde de gols de um só brasileiro na época, com 29 gols. E com aquela atuação de gala contra o Flamengo, fazendo 3 gols na partida. E, enfim, então, os 2 caras têm títulos parecidos. Os 2 têm carioca pelo Vasco, tem brasileiro pelo Vasco. Eu acho que tem estilos que vai cair no gosto individual de cada um. Pessoalmente, os 2, eu não gosto nem do Edmundo, nem do Romário. São brothers, é um cara individualista, eu só gosto dele mesmo. Tanto é que um esporte coletivo, como o futebol, eles brigam
tem Picuinha, que é a maior estrela que tem. Esse, né? Esse egoísmo dos dois que não faz eu, pessoalmente, como pessoa, não gostar nenhum dos dois. Mas como atleta, eu tenho que dizer, são dois caras que fizeram muito pro Vasco. Mas o mundo é vascaíno. Quando ele estava na ativa, ele sempre disse claramente que era vascaíno. Até na primeira passagem do Palmeiras, ele saiu dizendo ser vascaíno. Inclusive, quando o Palmeiras não jogava, ele estava estagiando na hora acompanhando o time. Então, o cara que... eu entendo parte da torcida que é mais ligada hoje ao mundo, por eles ter esse sangue, esse DNA de Vasco. Mas agora, inúmeros frios, títulos, dois que fizeram muito pelo Vasco. Acho que se um foi melhor, outro que o outro. É como na Fórmula 1, aquela briga que foi melhor entre a torcida e Nelson, porque a torcida brasileira brigando quem é melhor que quem. Vai chegar denominador algum. Mas, volta e meia, os coleguinhas vão abrir essa pauta, porque vende. Ainda mais em período de redes sociais, ganha engraxamento esse tipo de discussão. Então é isso, galera. Até o nosso boa noite com o resumo da sexta-feira, eu acho.